Mais linha de passe agora para falar de seleção brasileira. Faz o último jogo antes da Copa do Mundo, amistoso contra a Tunísia, depois de vencer a Gana por 3-0. O Tite ainda olhando ali em campo algumas modificações. Dessa vez ele mexe em 3 posições, né? Ele coloca o Everton no lugar do Alisson, o Danilo no lugar do Militão na direita e no meio-campo ele adianta o Paquetá para colocar o Fred de segundo homem. Com isso, o Vinícius Júnior fica fora do início do jogo. André, essa modificação, ela tem mais a ver ainda com a escolha, com a lista no teu entendimento, ou ela já é uma modificação pensando em seleções a enfrentar durante a Copa do Mundo? Eu acho, Dani, que acima de tudo é uma oportunidade que não pode ser perdida para esses jogadores entrarem. E, obviamente, haverá outras substituições. O Pedro, tenho certeza que estará em campo. E o Tite, a minha impressão é que ele viu o que ele queria ver nessa data FIFA no primeiro tempo do jogo contra a Gana. Que foi uma escalação diferente, uma outra ideia, uma coisa circunstancial, que a gente já discutiu aqui nesse programa e em outros, que muito provavelmente não vai ser a cara da seleção brasileira, nem em desenho de time, nem em escolha de nomes, para enfrentar adversários mais potentes. É uma coisa que pode ser usada, é uma carta que o Tite tem e que ele queria ver. Talvez até ele não queira ficar mostrando isso muito assim às vésperas da Copa por uma questão estratégica mesmo. Aí é especulação total da minha parte. Mas seria inteligente tentar transformar, você que adora essas frases, o limão numa limonada, pegando a falta de jogos com seleções europeias, para tentar também surpreendê-las, quem sabe. Pode ser. Vai enfrentá-las na primeira fase da Copa do Mundo, né? Exato, mas aí todo mundo está vendo, né? Mandaram seus Por isso não mostra. Por isso não joga então, assim. Eu acho que a entrada desses jogadores, a troca no gol, né? É pro Everton jogar e uma mexida na função do Paquetá. Assim, acima de tudo, para dar oportunidade para jogadores, e nós vamos ver um time bastante mexido, acho que mais até do que a gente viu no jogo contra a Gana. É que essa escalação é a que eu imaginava e eu acho ainda que vai ser a escalação usada na abertura da Copa do Mundo. Talvez com o Vinícius Júnior em campo, eu ia não com o colocar Rafinha. esse ponto, eu falo, mas com o Vinícius Júnior no banco, no momento que ele vive... É que o Paquetá e o Neymar têm mais facilidade de jogarem pelo lado esquerdo, é uma escolha... O que eu acho que, assim, eu, por exemplo, eu queria muito ver o Pedro jogando, né? Certamente ele jogará, né? Mas eu imaginei que ele pudesse ser titular no jogo de terça-feira contra a Tunísia. Mas também, olhando pelo ponto de vista do Tite, ele não ia fazer muitas trocas na equipe, porque se ele fizer muitas trocas de uma vez só de um jogo para o outro, ele não ganha nem a observação, porque não adianta ele escalar, sei lá, o Pedro ou algum outro jogador em um time com 5 peças trocadas, porque não é esse o time da Copa, não vai ser um time com 5 peças trocadas, né? Então, o importante, na minha visão, é observar o Pedro dentro do contexto do time titular. Então, eu gostaria de vê-lo desde o princípio. Entendo ele devolver o Fred ao time, ainda acho que o Fred, ao lado do Casemiro, é a ficha 1 dele, embora tenha funcionado muito bem o time com Paquetá de 8, né? Eu sou voto vencido, né? Eu sei, eu escuto muitas críticas, mas eu acho que se você principalmente tiver um lateral direito que não suba tanto, como é o caso do Militão, dá para você jogar com um homem só de marcação. Eu também acho, é que eu acho que ele não fará. Eu acho que dá, trabalhando, mas eu acho que não fará. O que eu não faria é tirar o Vinícius, assim. Porque se a ideia é adequar também de outras situações, uma das alternativas tão comentadas é com Vinícius, com Rafinha, mantendo Casemiro e Fred. Mas aí sai o Paquetá? Não, é testar o Neymar de falso 9. Neymar e Paquetá juntos ali na frente. E essa é uma alternativa. Eu acho que essa era uma solução interessante. É o que eu mais gosto, por exemplo. Porque o Vinícius, ele está no processo... Mas eu acho também uma solução para alguns minutos. Então, pois Não de início, que pode ser observada nesse segundo amistoso. O que eu acho é que o Vinícius assim como o Pedro também é. Mas uma solução de alguns minutos. Exatamente. Eu acho que o Pedro vai à Copa. Eu acho que o Pedro tem que ir à Copa. Porque ele é um jogador muito diferente, ele oferece à seleção brasileira algo que até o surgimento do Pedro de maneira maior assim, não estava no cenário. Sim. Mas é outra carta. O Pedro, na Copa do Mundo, imagino eu, será utilizado circunstancialmente. Sim. Alternativa. Se os jogos exigirem. Ele quer ter uma alternativa que antes ele não tinha para... Mas ele precisa estar lá. Precisa estar. Precisa estar. Se o jogo não exigir também. Se já tiver um jogo resolvido também vai. na primeira fase, coloca nos minutos finais para
dá o gostinho. Só não tiraria o Vinícius, porque eu acho que o Vinícius está num processo de afirmação na seleção. Se no futebol mundial, se no Real Madrid o Vinícius já mostrou definitivamente o que ele é capaz de fazer, e ele vai melhorar, mas ele já mostrou, não é mais uma dúvida, na seleção ele ainda é uma dúvida. Sim. Né? Então eu não tiraria ele agora. Porque eu acho que, desculpa, Eugênio, a interação que, se a seleção brasileira ganhar a Copa, e ela pode ganhar, aquilo que fará o trabalho mais importante, mais crucial, é a associação Neymar-Vinícius Júnior. Esse é o negócio. E o primeiro tempo do jogo contra a Gana mostrou isso lindamente, né? E quer saber, eu não sei se eles precisam de mais tempo, de mais jogos. Honestamente, não sei. Eu acho que eles já sabem... Mas é uma coisa quase que natural, né? Isso. É uma coisa quase que natural. A minha leitura é, o Tite está usando para observar situações de jogo. Então, ele observou uma situação que ele mesmo chamou de faceirinho, né? Sim. O time do primeiro amistoso, daquele do primeiro tempo, é um time ultra ofensivo. Sim. Ultra ofensivo. Eu acho que é o mais ofensivo que a gente vai ver o Tite fazer. Porque é só o Casemiro. Mais do que isso. O Paquetá já jogou um segundo que já era o terceiro. E agora, ele vai ver uma outra situação. Não, agora ele vai ver o que ele já fez. Ele não vai ver nada de novo agora. Mas é um time mais... Então, mas é o time dele, ponto. E eu acho que essa altura, é que o time ele tem coisas pra ver. Muda tanto, ele vai dar um outro time mais conservador. E o engraçado é que contra o adversário, teoricamente, com menos recurso técnico, que é Marrocos. Mas é um Danilo, que é o titular da lateral direita, ele queria ver o Militão para saber, será que eu preciso convocar um segundo lateral direito? Vamos ver o Militão ali. Acho que deu conta do recado. Tem Fabinho também, se precisar. Posso abrir mão. Mas o titular quem é? Com isso ele abre o quê? Uma vaga no meio? Pro Everton Ribeiro, por exemplo? Porque o Everton Ribeiro fala sobre a briga com o Coutinho, sobre ir ou não à Copa, né? Eu acho que abre a vaga na zaga. Ele pode abrir na zaga também. O Brasil é mais carente, eu acho. Eu não sei, porque... Mais um zagueiro? Eu acho Sim. Porque se você pensar só 4 zagueiros, sendo com o Militão sendo dublê de lateral, se ele precisar jogar de lateral, você só vai ter uma opção pra zaga. É isso. Verdade. Entendeu? E você tem o Bremer que se adaptar, faz uma senhora temporada e pode estar lá. Mas aí tem outros jogadores que podem... E você tem um jogador de 38 anos na função. Mas você pode improvisar outro jogador na eventualidade, na lateral, e voltar o Militão pra zaga. O Fabinho pode quebrar um garo de lateral. Eu acho que o Everton Ribeiro concorre com o Felipe Coutinho nesse momento e está atrás na corrida. Eu acho que se de fato ele desiste de levar o Daniel Alves ou o Emerson, um segundo lateral, eu acho que ele joga essa vaga lá pra frente. Pra levar, talvez, Everton e Coutinho, ao invés de levar Everton ou Coutinho. Não acredito. Ele tem mais uma dor de cabeça para fechar ali o ataque mesmo. Porque, vamos lá. Rafinha ou Antony? Lado direito. Lado direito. Vão ambos. Pra ir ou pra jogar? Não, coloca assim. Pra ir ou pra jogar? Tem 2 jogadores, Rafinha e Antony de um lado. Eu tenho o Neymar que está jogando mais por dentro, não está mais pelo lado de campo. Isso. Do lado esquerdo tem Vinícius e ele colocou o Rodrigo. Isso. Mas pode ser o Martinelli. Pode. O Rodrigo tem que ir. Mas tá um passo atrás. O Rodrigo tem que ir. Martinelli... Mas tem jogado muito bem. Tem. Mas o Rodrigo tá um passo à frente. Não dá pra deixar o Rodrigo fora da Copa eu acho que hoje a questão mas ele pode justamente abrir mais uma vaga. E vamos Gabriel por dentro. Tem Richarlison, Gabriel Jesus e Pedro. Matheus Cunha. Vão os 3. Matheus Cunha, eu acho que vai. Mas são 26. Não dá brigam por uma vaga. São 26. Sim. Esses 3 vão. Matheus Cunha não vai. Para mim ficou muito claro depois dessa convocação. Não vai. Joga pouco no Atlético de Madrid. Não tem as características do Pedro. O Gabriel Jesus, para mim, é um jogador indispensável de seleção brasileira. Esse já tá com a etiquetinha de mala. O Richarlison vai também, porque ele faz meio, faz lado esquerdo. É só torna a seleção versátil. A questão toda é a seguinte. O Paquetá permite a ele também uma série de situações de montagem de elenco, porque o Paquetá pode jogar... Né? Pode jogar aberto pela esquerda, pode jogar até de centroavante. Quem deve estar muito preocupado é o Daniel Alves, cara. Sim. Muito preocupado. Sim. E sobre o gol... Parece que subiu no telhado, né? Eu acho que sim. Embora pareça só uma troca simples... Embora seja só uma troca simples de Alisson por Everton ou por Ederson, a maneira que o Tite olha para o Everton tem que ser destacada. Porque assim, no último ciclo era o Cássio, o terceiro goleiro, e todo mundo entendia a relação Tite-Cássio como se fosse, é o protegidinho, é não sei o quê. Sabe quantos jogos o Cássio fez pela seleção com o Tite? 1.
O Everton vai para o seu 9º jogo. Então, o Tite olha para o Everton muito mais próximo de Alisson e Ederson do que ele olhava para o Cássio. Porque o Everton jogou vários jogos eliminatórias, vários amistosos, e vai para o seu 9º jogo. O Cássio fez um jogo, que foi amistoso. Então, o Tite olha e vê o Everton muito mais próximo dos 2 goleiros de Premier League, até pela condição física, de jogo com os pés, pelo tipo de jogo que ele propicia, do que ele via para o Cássio. Eu acho isso interessante. Boa, a gente vai ter muito tempo ainda essa semana para falar de seleção brasileira, até a Copa do Mundo, obviamente, vamos voltar nesse assunto. Último intervalo aqui no Linha de Passe, a gente está voltando já já.